Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história real, daquelas que acontecem todos os dias no mundo jurídico. É a história de um direito que foi ganho na justiça, mas que quase mesmo, foi perdido por causa dos detalhes. Esse é o caso do valor escondido. Vamos pensar juntos. Imagina só a cena. O martelo bate, a sentença sai. Favorável. A justiça finalmente foi feita. Só que aí, na hora de transformar essa vitória em dinheiro de verdade, começa uma outra guerra. Uma guerra, sabe, travada não nos tribunais, mas em planilhas, em extratos de banco. É uma situação super comum e, vamos combinar, frustrante demais, né? Pois é, o protagonista da nossa história de hoje é um empresário que passou por isso na pele. Depois de um processo que se arrastou, ele conseguiu provar: o banco agiu errado. Ele tinha, por direito, que ser ressarcido. Mas aí veio o grande problema. Qual era o valor exato? Ninguém sabia dizer. A prova estava lá, perdida, afogada num verdadeiro mar de números, em anos e anos de extratos. Ah, e um recado rápido, mas super importante, tá? Para proteger todo mundo envolvido, a gente alterou os nomes e os dados de identificação. Mas a história, o desafio técnico e, o mais importante, o resultado final, isso tudo é 100% real. Então, vamos entrar no primeiro ato dessa história. É aqui que a gente encontra um direito que, apesar de já ter sido reconhecido pela justiça, estava, literalmente, preso. Aprisionado por uma muralha de números. O nome técnico para essa fase do processo é liquidação por arbitramento. E o que isso quer dizer na prática? É bem simples, na verdade. É quando o juiz olha para o caso e diz: ok, você tem o direito de receber. Ponto. Mas, como o cálculo para chegar no valor exato é super complexo, ele precisa chamar um especialista para fazer essa conta. É basicamente. Agora, olha só o tamanho do abacaxi que o advogado tinha que descascar. Não era uma coisinha simples, não. Ele tinha que, primeiro, recalcular anos de juros de cheque especial, e a gente sabe que isso é um pesadelo. Depois, precisava descobrir o valor atualizado de 3 cheques que tinham sido desviados lá atrás, anos antes. E para fechar, tinha que aplicar a correção monetária e juros corretos em cima de tudo isso, sem a menor margem para erro. E é aí que a gente conhece o verdadeiro vilão dessa história. O monstro que precisava ser derrotado, o tal do labirinto dos extratos bancários. Sério, quem já pegou um extrato de banco antigo na mão sabe do que eu tô falando. É um emaranhado de siglas, taxas com nomes que parecem inventados, juros sobre juros, lançamentos que ninguém faz ideia do que são. Tentar achar a verdade no meio daquilo tudo é literalmente procurar uma agulha no palheiro. É um caos. E o advogado tentando resolver isso sozinho, o risco era simplesmente gigante. Pensa bem, um errinho no cálculo, um número fora do lugar e pronto. O prejuízo para o cliente seria enorme. Pior ainda, ele poderia chegar com uma prova fraca, um cálculo mais ou menos, que a equipe de especialistas do banco ia desmontar em 5 minutos. Toda aquela vitória conquistada com tanto esforço podia ir por água abaixo por causa de um detalhe técnico. Mas é exatamente aqui, no meio dessa confusão e desse risco todo, que o jogo vira. A estratégia precisava mudar. Era hora de chamar reforços, de trazer um parceiro especialista para esse jogo. E a chegada do assistente técnico mudou tudo. A primeira missão foi literalmente um mergulho de cabeça naqueles extratos. Foi um trabalho de detetive, caçando linha por linha, cada cobrança indevida, cada juro fora da curva. Com tudo isso mapeado, o segundo passo foi refazer a conta do cheque especial do zero, aplicando a taxa de juros certa. E, por último, o grande final, pegar toda essa análise super complexa e transformar num documento, numa prova clara, forte, robusta. Porque olha só, o ponto-chave é esse aqui. O trabalho não era só achar um número, fazer uma conta, a missão era construir um argumento técnico irrefutável, era pegar a tese do advogado e traduzir ela para a linguagem universal dos números, de um jeito que ninguém pudesse questionar. E com essa estratégia rolando, a gente chega no clímax do caso, na criação daquela peça-chave, do documento que ia transformar todo aquele caos em clareza, a prova que simplesmente aniquila qualquer dúvida. Dá uma olhada nesse contraste. É impressionante. Antes, o que a gente tinha? Uma montanha de extratos, um emaranhado de cálculos, pura dúvida. E depois, um parecer técnico limpo, direto ao ponto. Um documento que mostrava linha por linha de onde vinha cada centavo que era devido. A transformação da dúvida em certeza absoluta. Beleza, mas de onde veio todo esse dinheiro recuperado?
Basicamente de dois lugares. A fatia maior do bolo, como a gente vê aí, veio do recálculo do cheque especial, corrigindo anos e anos de juros cobrados a mais. E a outra parte, menor, mas ainda super importante, veio da atualização daqueles cheques que tinham sido desviados. E agora, o resultado final. Depois de toda essa jornada, a gente chega neste número. Um número que é muito mais do que dinheiro. É o valor da justiça materializado. Olha só isso, R$ 89.023,29. Esse foi o valor que a prova técnica demonstrou que o banco tinha cobrado a mais só de juros no cheque especial. Um dinheiro que agora, preto no branco, tinha que voltar para a conta do cliente. E aqui o segundo valor, R$ 24.584,33. Esse é o valor atualizado com juros e correção daqueles 3 cheques que tinham sido pagos para a pessoa errada lá no passado. E a soma de tudo isso? R$ 113.607,62. Esse foi o valor total que o parecer técnico cravou, sem deixar margem para discussão, como o verdadeiro direito do empresário. E aqui fica muito claro, né? Essa vitória não tem um pai só. Ela foi o resultado de uma parceria que funcionou perfeitamente. De um lado, a tese jurídica genial do advogado. Do outro, a prova técnica do assistente, que transformou essa tese em um número incontestável. Acho que a grande lição que a gente tira desse caso é exatamente esta frase: o assistente técnico é, na prática, o advogado da parte técnica do processo. Ele está ali para defender os números com a mesma garra que o advogado defende o direito. Então, para quem é advogado ou advogada e está ouvindo isso, e talvez tenha se identificado com esse desafio, se existe um labirinto de números atrapalhando a vitória total do seu cliente, fica aqui a mensagem. Essa parceria estratégica pode ser a chave que faltava. E aí, quem está assistindo já passou por uma situação parecida, onde os números eram o maior obstáculo? Deixa um comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Se essa história ajudou a clarear as coisas, não esquece de deixar o like. E claro, para quem precisa desse parceiro estratégico para decifrar os números de um caso, o link para falar com o especialista está aqui na descrição. Valeu, pessoal, e até a próxima!